falar à igreja, antes de ele falar aos irmãos. Então ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É nítido, é notório que aquilo que nós alcançamos, aquilo que tudo quanto temos ou que somos na presença de Deus, só somos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não venho aqui falar nenhuma novidade aos irmãos, mas eu venho relembrar com os irmãos essas verdades bíblicas que nos faz permanecer, insistirmos e continuarmos na fé, na doutrina, na perseverança em servir a Jesus Cristo, em servir ao Senhor. E nós, olhando então para esse texto, olhando para ele como um todo, Paulo, nessa carta aqui, no capítulo 15, ele começa dizendo àquela igreja, dizendo àqueles irmãos, o seguinte: eu tenho vos notificado, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanecestes. O verso primeiro, ele está falando de um Evangelho. De qual Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho convenceu os irmãos que estavam falando ali diante deles. Eu estou aqui falando com vocês, convicto de que vocês foram convencidos por esse Evangelho e de que vocês agora, tendo sido convencidos por esse Evangelho, vocês agora permanecem. Vocês agora continuam firmes, permanecendo naquilo que eu vos tenho ensinado. E aí no verso 2 ele vem dizendo assim, ó, pelo qual também sois salvos. O Evangelho que Paulo apresentou aos irmãos e que eles creram que agora faziam parte desse Evangelho, ele está dizendo por meio dele que pela qual o Evangelho vocês foram salvos. Você foi salvo. Você foi alcançado por Jesus Cristo. Você teve essa oportunidade, você tem essa alegria, você foi salvo. E como estou aqui falando na escola para líderes, nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, eu quero já dizer a você que se tem uma alma extremamente importante, essa alma é a sua alma. Você precisa velar, você precisa cuidar da sua alma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Lucas ali escrevendo, ele diz assim, começando o versículo, ele diz: olhai por vós. A parte A, versículo. Olhai por vós. Há uma alma dentro de você. E essa alma, ela é uma alma convertida a Cristo. Porque Paulo está dizendo, olha, por esse Evangelho que eu vos preguei, vocês agora são salvos. E eu estou falando aqui hoje a pessoas salvas em Cristo Jesus, porque eu creio que esse Evangelho já alcançou, já tem alcançado você. E o porquê que isso é importante? Porque você precisa saber que nesses dias tribulosos, tristes, enfadonhos, de modo que escreve dias difíceis de viver, em que os homens estão levados a viver a seus próprios pensamentos, agradar a si mesmo, satisfazer os seus próprios desejos, homens maus, nesses tempos de angustiante. E aí o próprio Jesus Cristo, em Mateus 24, vem dizendo que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E
Então nós estamos vivendo o final, os últimos dias da igreja na terra. E é por isso que você precisa saber que você é uma alma alcançada pelo Evangelho que transforma, que liberta, que cura, que salva e conduz você para Deus. Porque você precisa saber que ainda que você pregue, ainda que você insista, ainda que você lidere o departamento de homens, o departamento de mulheres, o departamento de jovens, ou demais departamentos que nós temos, especificamente no Ministério de Vila Nova, você precisa saber que a tua aula é importante, porque ao você pregar, ao você insistir aos irmãos, ao pastor da igreja convidar as pessoas para vir ao culto, ao pastor da igreja chamar para esse convite especial para vir ouvir o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, e quando ele chega aqui à noite, quem sabe se depara com um mínimo de pessoas, e quem sabe as que ele convidou na rua, encontrou nos bares, encontrou no evangelismo enquanto fazia, quem sabe não veio nenhum. Aí quem sabe esse líder de homens, quem sabe esse líder de mulher, quem sabe essa liderança de missão, quem sabe você que é líder, você olha assim, eu posso largar a mão, eu posso chutar o pau da barraca, o povo não quer nada, mas e a tua alma? Ela é salva, você foi alcançado, você foi ganho, você foi conquistado, você foi convencido, e se você crê, você permanece, independente dos resultados. Independente dos resultados. E nós vivemos um dia que às vezes você fica tentado a trazer um evangelho mirabolante, a trazer um evangelho diferente, coisas novas. E eu e você, como assembleanos, como os crentes salvos em Deus, precisamos ter a convicção de que o evangelho ainda é o de Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele não mudou. Não mudou. Porque de repente você pode ser tentado ao ver que a igreja do fulano, ao ver que a igreja do ciclano, quem sabe está prosperando, quem sabe ele convida e vai no mundaréu de gente, e aí você, quem sabe, se sente tentado como liderança, como pastor da igreja,